Boa tarde a todos! Feriado 3 de abril de 2026 e hoje é um dia importante para a gente tirar algumas dúvidas em relação ao vestibular 2026, principalmente ao vestibular UEMA, o PAS UEMA 2027, né? Lembrando que a UEMA, o PAS UEMA, tem um ano relativo ao da sua aprovação, quando você irá iniciar o curso, né? Então, esse ano nós teremos o PAS 2027, só que o vestibular ele acontece agora em 2026. E essa live ela vai ser muito importante para a gente tirar algumas dúvidas. Vocês enviaram para a gente algumas dúvidas que a gente solicitou lá no Instagram, nos grupos do WhatsApp que vocês enviaram, e nós selecionamos ali as principais dúvidas de vocês, aquelas que estão deixando vocês mais ansiosos, certo? E eu vou começar com a principal dúvida, que é aquela que mexeu com todo mundo esses dias, né? Veio desde o mês passado, né? O mês de março, né? Com a LOB, a nova lei federal, e com a medida provisória do governador em relação ao CFO, se é nível médio, se é nível superior, como é que vai ser esse ano e como serão os próximos anos. Então, eu já vou começar essa live com a principal dúvida de vocês, não se preocupem com isso. Vamos lá. E qual é a dúvida principal, né? CFO será nível médio ou nível superior em 2026 esse ano? Esse ano a prova será nível médio. E eu vou explicar para vocês nessa live o que foi que aconteceu, certo? No dia 26 de março, o governador colocou uma medida provisória. Essa medida provisória não falava só do CFO, tá? Falava também do concurso para o ingresso de praças, né? O ingresso como soldado, certo? E nessa medida provisória estava exemplificando e deixando claro como seria esse ingresso a partir dessa medida provisória. Como é que seria? Medida provisória no dia 26/3. Vamos ler comigo, ó. Artigo 96. O quadro de oficiais de Estado-Maior, que é o OEM, destinado ao exercício das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição, é integrado por oficiais bacharéis em direito, aprovados em concurso público e possuidores do curso de formação de oficiais. A partir desse entendimento, a partir do dia 26 de março, era possível sim a gente entender que o ingresso, a partir daquele momento, seria nível superior, concurso em direito. Então, a partir do momento que o governador colocou essa medida provisória, o ingresso para o curso de formação de oficiais só poderia ser com candidatos com bacharelado em direito, certo? Então, essa dúvida de vocês, o questionamento de vocês em relação a isso estava certo. Realmente, de acordo com o artigo 96 da medida provisória, sim, a partir daquele momento, só entrava no CFO quem tinha o curso de Direito. Só que a gente tem alguns problemas em relação a isso, certo? O curso de formação de oficiais ele é vinculado ao UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão. Para entrar no CFO hoje, ano passado, ano retrasado, era pelo vestibular da UEMA. Se isso continuasse, se essa medida provisória continuasse, se o artigo 96 continuasse sem nenhuma alteração, esse ano, ou a UEMA, ou a Polícia Militar, iria realizar um concurso. Esse ano, ano que vem, em algum momento, alguém, alguma banca, iria realizar o concurso para o curso de formação de oficiais com candidatos com bacharelado em Direito. E isso seria muito difícil, né? Como é que a gente vai fazer? Qual que vai ser a banca? Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Tá difícil para a gente definir isso agora. Então, o que aconteceu? No dia 1º de abril, antes de ontem, o governador colocou uma outra medida provisória, analisando a questão do curso de formação de oficiais, não só PM, mas também o bombeiro.
Por quê? Justamente por essa dificuldade. As pessoas estavam se questionando. Então, peraí, esse ano vai ser nível médio? Esse ano vai ser nível superior? O que vai acontecer? De acordo com a lei, a LOB, né, que a gente chama, essa lei que é federal, os cursos de formação de oficiais eles devem ser com nível superior a partir de 2028, 2029. Então, o Estado do Maranhão ainda tem um prazo para se adequar a essa lei federal, certo? Então, por conta desse prazo que os estados ainda têm para se adequar, o Estado, o governador Carlos Brandão, decidiu que esse ano, para entrar no curso de formação de oficiais, ainda será nível médio. Ano que vem também? Não sei. E depois de 2028? Não sei. Por quê? Porque a qualquer momento essa lei pode mudar. A qualquer momento nós poderemos ter uma nova medida provisória. Os estados eles possuem autonomia, né, em relação até mesmo às suas polícias militares, às suas policiais militares, certo? Então, é preciso entender, e vocês precisam também se acalmar em relação a isso, esse ano, nível médio. Então, você ainda tem a oportunidade de passar no CFO mesmo não tendo o curso de Direito. Ano que vem, minha expectativa, eu acredito que ainda será nível médio. Por quê? Porque existem muitas coisas para serem definidas aí. Por exemplo, se o curso de formação de oficiais for agora só para nível superior, com bacharel em Direito, quem vai fazer a prova? Qual banca vai fazer a prova? O curso não vai ser mais vinculado ao EMA? Ainda vai ser vinculado ao EMA? Durante muitos anos, o curso de formação de oficiais estava vinculado à Universidade Estadual do Maranhão, em que o aluno, quando entrava, o cadete, quando entrava, saía aspirante oficial formado com bacharel em segurança pública. E aí, como é que vai ser? Então, essas definições, elas precisam de um tempo. Precisa de discussão. Os oficiais, o governador, os secretários, as unidades administrativas estudantis, né? A própria universidade estadual. Então, essa análise ainda precisa acontecer. Isso leva tempo. Não é de uma hora para outra e não é uma única pessoa que define isso. É um grupo docente. São um grupo de pessoas, sociedades, civis, militares, que irão avaliar, analisar e saber quando isso será aplicado. Então, isso demanda tempo, isso demanda pensamento, discussões. Por isso que esse ano ainda será nível médio. Por isso eu também acredito que ano que vem também será nível médio, certo? Então, acalmem os corações de vocês. Esse ano você ainda tem a oportunidade de passar no curso de formação de oficiais com o nível médio. E o que foi essa medida provisória no dia 1º de abril? Falava o seguinte, ó. Eu vou diminuir aqui meu marcador de texto para a gente conversar. O governador do estado do Maranhão confere o artigo 1º da Constituição Estadual, adota a seguinte medida provisória. Qual foi? Fica suspensa em caráter excepcional para o primeiro certame subsequente à publicação das medidas provisórias, ou seja, para o primeiro certame subsequente às medidas provisórias, a medida provisória, certo? A publicação das medidas provisórias. Ou seja, esse vestibular, certo? Isso não quer dizer que essa medida provisória garante que o próximo ano será nível médio. Está aqui muito claro. Ao primeiro certame, somente esse próximo certame. Ambas datadas de 24 de 2016, a exigência de nível superior para ingresso no cargo de soldado e no curso de formação de oficiais CFO da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, permanecendo o nível médio como requisito de escolaridade para ingresso nos referidos cargos. Isso também quer dizer que não só a entrada para o curso de formação de oficiais, mas também o concurso para bombeiro e policial militar, que o governador está prometendo há muito tempo, certo?
Então, não só para o curso de formação de oficiais, mas também para o curso de praças, né? Para entrada como praça. Então, acalme os corações de vocês, e foi exatamente isso que aconteceu. Veio uma medida provisória em 26 de março, e depois o governador lançou a medida provisória dia 1º de abril, suspendendo esse artigo 96 dessa medida provisória acima, certo? Então, esse ano, continuamos os nossos estudos para o PAS UEMA 2027, certinho? E eu separei algumas perguntas que eu achei interessante para a gente discutir na live de hoje. Então, vem tá aqui o chat, manda mensagem para a gente no chat, certo? Se eu não conseguir responder aqui na chamada, eu consigo responder pelo chat, certo? Para vocês, a equipe aqui consegue responder pelo chat, ou depois eu consigo entrar em contato com vocês para a gente conversar sobre os questionamentos de vocês, certo? Eu separei uma primeira pergunta aqui. Dá para sair do zero e passar esse ano no CFO? Vamos lá. Eu demorei 4 anos para passar no CFO. 4 anos. E eu realmente comecei assim. Eu comecei do zero. A minha base era muito fraca. E por que eu demorei tanto tempo para passar no CFO? Porque eu pequei em muitas coisas no meio do caminho, certo? Eu errei muito ali no caminho, principalmente porque eu não tinha um bom direcionamento, certo? Então, quando a gente tem um bom direcionamento de alguém que já passou, ou de um profissional que está com o objetivo que você seja aprovado, você tem grandes chances de passar mesmo começando do zero. Porque você vai ter o caminho certo para seguir. Diferente de uma pessoa que está perdida, que não sabe de nada e segue um caminho, erra, segue outro caminho, erra, depois vai por ali, errou também, não sabe aquilo e não sabe como aprender e pega um bizu furado. Então, se você tiver o direcionamento correto, um profissional que saiba alinhar as suas expectativas, observar suas dificuldades, com certeza você consegue passar esse ano, certo? E já vou avisando para vocês, nós teremos a nossa turma especial, tá? Oficina de redação mais monitoria, principalmente para o PAS 2027. Turma limitada, eu só tenho 20 vagas para essa turma, certo? Somente se você tem interesse, entre em contato com a gente. Próxima pergunta. Quem trabalha consegue passar no CFO com toda a certeza do mundo, tá? Desde que você entenda que você não é igual às outras pessoas. Então, você não pode ficar se comparando com uma pessoa que não trabalha, que tem mais tempo para estudar, certo? Você vai entender, olha, eu não tenho esse tempo todo para estudar. Então, eu não sou igual ao fulano de tal. Eu vou conseguir estudar com as minhas ferramentas e com o tempo que eu tenho. Mas, esse tempo que você tiver precisa também estar muito alinhado. Então, a gente volta para a pergunta passada, né? Pergunta anterior. Dá para passar no CFO com toda a certeza do mundo, mas do zero e trabalhando, né? Desde que você tenha alguém que consiga alinhar as suas expectativas, certo? Alinhar aquilo que você precisa estudar. Porque durante o caminho da aprendizagem, existem muitas nuances, né? Você, às vezes, começa muito empolgado, aí depois essa empolgação vai diminuindo, você vai começando a diminuir os estudos, começando a diminuir a quantidade de questões, aí depois sobe de novo, você está muito empolgado, beleza, depois diminui de novo. Então, você tendo um mentor, alguém para acompanhar você nesse caminho, é muito interessante e muito necessário. O curso método está aqui para ajudar você nisso. Quando eu passei no CFO, eu trabalhava muito, certo? Trabalhava muito, só que eu tinha o meu tempo de estudo e ele era inegociável, tá? Não só o meu tempo de estudo, mas também o meu tempo de lazer. A gente consegue analisar que quanto menos tempo você tem, você consegue alinhar até mais coisas, porque quem tem muito tempo acaba procrastinando demais, né? Não tenho muito tempo para fazer isso, então deixa a vida me levar. Depois eu vou estudar.
né? Quando eu tinha um tempo mais livre, eu procrastinava mais de quando eu trabalhava, do que quando eu trabalhava. Quando eu tinha um tempo mais livre, eu ficava, não, 9 horas eu vou começar a estudar. Tomar café, 9 horas eu vou começar a estudar. Aí 9 horas, não, 9h30. Deu 9h30, não. 10 horas. Não. 10h30 eu começo, certinho. Não. 11 horas eu vou começar a estudar. Não. Quer saber? Já são 11 horas. Tem que fazer almoço. À tarde eu começo a estudar, depois do almoço. Aí, não, eu vou pra academia. Aí não, eu voltava da academia já cansado e ficava no Instagram. Quando eu via, acabou o dia. E passava a noite inteira acordado pensando, caraca, não estudei hoje e não fiz nada também. Eu sou inútil, né? E daí esse ciclo vicioso ele é muito problemático no momento da sua aprovação. Então, quando você trabalha, quando você já tem pouco tempo, você fica naquela, né? Peraí, eu tenho 2 horas hoje para estudar, porque eu vou chegar já tarde do serviço e eu tenho 2 horas para estudar. Então você faz o que precisa fazer e dá tempo de estudar com certeza, desde que você tenha determinação e tenha o caminho certo para você seguir, né? Trilha ali aquele caminho importante, certo? E tenha uma boa monitoria para você seguir. Próxima pergunta. Quanto tempo por dia eu preciso estudar de verdade? Olha só, a gente tem uma grande diferença, né? Muitas pessoas têm essa diferença assim, gigantesca entre o estudo de qualidade e o estudo que ele às vezes é até ineficaz, certo? O que realmente é a sua produtividade. E isso precisa ser avaliado nos seus estudos, certo? Porque às vezes você pode passar 10 horas estudando, mas esse estudo não vai ser produtivo, não vai ser eficaz. É que nem um repertório sociocultural na redação. Às vezes você coloca aquele repertório sociocultural, mas ele não é pertinente, ele não faz sentido com a sua argumentação. E às vezes muita gente faz isso nos estudos. Começa a estudar, mas não tem eficácia nenhuma naquele estudo. Entendeu? Fica lá sentado, procrastina e vê uma coisa e vê um TikTok e depois estuda errado, estuda um assunto que quase não cai e olha aquele assunto, não consegue entender nada daquele assunto e começa a se frustrar, acha que não sabe nada. Então, assim, cuidado para não embaralhar esses seus estudos, certo? Então, eu não consigo mensurar exatamente a quantidade de tempo. Depende das perguntas anteriores, né? Quanto tempo você está estudando? Qual é a sua base de estudos? O que você sabe, o que você não sabe? Você trabalha? Quanto tempo você tem para estudar? Certo? Então, a partir disso, a gente consegue alinhar. Mas assim, se você estudar todo dia, 1h30, 2 horas por dia, com qualidade, produtividade, eficiência, você consegue passar. Agora, tem que ter um bom direcionamento. Não dá para ser assim à toa, né? Ao vento. Não, hoje eu vou estudar, deixa eu ver o que eu vou estudar. Vou ver aqui. Vou estudar a história. Tá. Não é assim. Você precisa ter um cronograma. Você precisa ter alguém que acompanhe os seus estudos. Você precisa conversar com outras pessoas que estão estudando. Você precisa ter o dia de estudar, o dia de fazer só questões, o dia de fazer simulados, se você vai assistir mais por videoaulas, por materiais. Então, tudo isso é um tempo. Às vezes, é mais rápido você estudar por videoaula do que por um material. Ou, às vezes, é mais rápido você estudar por um material do que por videoaula. Isso quem vai dizer? Isso quem vai dizer é você, é quem está te acompanhando, é o seu tempo de estudo, é a sua experiência nos estudos. Então tem muita coisa aí que pode ser alinhada, certo? Então ali 1h30, 2 horas com eficiência, direcionamento, produtividade, cuidado, você consegue sim passar no CFO, tá bom? Próxima pergunta. Preciso ser bom em todas as matérias? Claro que não. Ninguém vai ser. Certo? Ninguém vai ser bom em todas as matérias. E geralmente a grande dificuldade das pessoas, né, são ali as ciências da natureza e matemática, certo? E aqui é um ponto que a gente precisa conversar. Se você está assistindo essa live sem muita atenção, está lavando a louça,
está vendo um vídeo, está conversando com alguém, preste atenção no que eu vou te falar agora. Olha só. Isso aqui é um estudo que eu faço não só para o EMA, mas também para o Enem. Mudança de prova. O Enem, até 2028, tem a previsão de mudar o seu estilo de prova, aumentando a quantidade, a produtividade em matemática e português e diminuindo as outras matérias na cobrança de prova. O Enem tem como objetivo, até 2028, criar etapas. Como assim? No primeiro ano, o candidato faz a prova, no segundo ano, o candidato faz a prova, no terceiro ano, o candidato faz outra prova, ao final, soma tudo e ele seleciona a universidade que ele vai entrar. É uma previsão, certo? Ah, eu já terminei meu ensino médio e quero entrar na faculdade. Você faz uma prova só, tá bom? E tendo etapas, primeira e segunda etapa. É o que o Enem está querendo daqui a uns anos. A UEMA já foi assim, primeira e segunda etapa. Se o Enem mudar, o EMA também vai mudar. Em seguida, a UEMA muda para as suas etapas também, primeira e segunda etapa. E aí, você vai ser bom em todas as matérias? Não tem como. Por isso que existem as especificidades. Por isso, essa previsibilidade dos vestibulares mudarem para a primeira e segunda etapa, e a segunda etapa serem matérias com finalidade no curso que você quer, certo? Então isso é uma previsão. E você nunca vai ser bom em todas as matérias. Eu sou muito ruim em física. Hoje é 3 de abril, sexta-feira, feriado. Eu sou muito ruim em física. Você, em novembro, dezembro, no dia da prova da UEMA, não vai ser um gênio em física. E eu ouso dizer que você pode continuar ruim em física em dezembro, no dia da prova, em novembro, no dia da prova. Mas você vai ter estudado o suficiente para acertar uma quantidade de questões, certo? Eu não gabaritei física no dia da minha prova, eu não gabaritei matemática na minha prova, eu não gabaritei. Não, mas eu acertei uma quantidade suficiente para eu ir para o quádruplo das vagas. Eu tive uma nota suficiente em redação para eu entrar nas vagas. E é disso que você precisa. Você não vai ser perfeito. Você não terá um desempenho perfeito. Você vai conseguir demonstrar na prova um equilíbrio entre as matérias. Você não precisa ser bom. Você precisa ser equilibrado em todas as matérias. Isso sim você precisa ser, certo? Você pode não ser bom, mas se você for equilibrado, conseguir fazer ali uma relação entre o que você estudou e aplicar isso no dia da sua prova, você vai conseguir a sua aprovação. Lembra que você não está buscando ser bom ou ser um gênio. Você está buscando ser aprovado. Isso é muito diferente. Você não vai, no estudo de física, buscar ser um gênio em física. Você vai buscar acertar questões de física no dia da sua prova. E quem vai te ensinar isso? Um bom mentor. Uma pessoa que consiga te acompanhar bem. Certinho? Próxima pergunta. A redação realmente decide a aprovação? Com toda certeza do mundo. Essa aqui é minha aluna Camila, tirou 980 em redação. Tive outros alunos que tiraram 980, 940, 960, 920. A maioria dos meus alunos tiram 900 mais, quase a totalidade. Eu tirei 10 na redação da UEMA. E eu vou dar um exemplo para vocês. Sempre falo, mas não vou deixar de falar, porque sempre tem alunos novos. No quádruplo das vagas ali em 2023, no PAS 2024, eu estava em 106 no quádruplo das vagas. 106. Filho, eu estava muito distante da minha aprovação. Eu estava completamente fora das vagas. 106. Eu disse, eu não vou passar esse ano. Mas eu fui para o quádruplo das vagas. Eu fui equilibrado nas matérias. Eu fui muito equilibrado nas matérias e fui para o quádruplo, mas não estava nas vagas. Só que depois eu tirei 10 na redação da UEMA, nota máxima, e eu fui para quarto lugar. Passei em quarto lugar no CFO 2024, com 10 na redação. Eu fui equilibrado nas matérias,
e tirei 10 na minha redação da UEMA. Se eu tirasse 9,5, estava nas vagas. Se eu tirasse 9, também estava nas vagas. Então, se eu só fosse bom, se eu só fosse suficiente, eu também teria considerado, conquistado a minha vaga, certo? Então, a redação, ela decide a sua aprovação. Por isso, eu vou iniciar agora, dia 11 de abril, a nossa turma especial de redação mais monitoria. Eu quero que você seja aprovado em 2026, no PAR 2027, e entre para o curso de formação de oficiais, entre para o curso de medicina, que são os mais concorridos, ou outro curso que você deseja conquistar. Então, sim, a redação, ela realmente decide quem vai ou não vai ser aprovado, certo? Próxima pergunta. Acabou. Eu selecionei algumas perguntas para cá, mas eu vou abrir aqui as perguntas que vocês mandaram no Instagram e vou responder também por aqui. Deixa eu abrir aqui. Teve um aluno que perguntou o que fazer quando não consigo render nos estudos, certo? A gente precisa descobrir qual está sendo o calcanhar de Aquiles, né? Por que você não está conseguindo render? Porque às vezes você não consegue render pelo ambiente que você estuda, você não consegue render pelo seu nível, né? Você já vai para questões muito difíceis, para assuntos muito difíceis sem a base, né? Então a gente precisa entender qual é a sua dificuldade, entrar em contato com a gente para a gente resolver isso, certo? Gente, todas essas perguntas, elas se resumem a um estudo bem alinhado e um acompanhamento com compromisso. Você precisa ser acompanhado com alguém que tenha compromisso com você, compromisso com a sua aprovação, que queira que você seja aprovado esse ano. Por isso, dia 11 de abril, nós iremos iniciar a nossa turma especial Enem UEMA, certo? Tem muitos alunos que querem só CFO e é nesse momento que eu vou focar com vocês, certo? Nós teremos aula, proposta e correção semanal. Nós teremos o material, apostilas próprias, certo? Incluso na mensalidade. Aulas, simulados presenciais, um acompanhamento individualizado. Eu quero montar o seu cronograma, eu quero saber o que você está estudando, o que você precisa estudar, o que você está evoluindo, por que você não está evoluindo em alguma coisa. E ela vai acontecer toda sexta-feira à tarde. Mas eu quero sábado de manhã. Entre em contato com a gente, tá bom? Que a gente pode criar uma lista de espera para o sábado de manhã. E essa turma, ela é 100% presencial. E qual é o meu objetivo, né? Primeiro eu falei que eu só queria 10 alunos, certo? Mas eu tenho vagas para 20 alunos. Só que se eu tiver 10, tá excelente. Por quê? Por que eu quero poucos alunos nessa turma? Porque, meu irmão, eu quero que seja um ambiente que a gente consiga estudar juntos, que a gente consiga conversar, dialogar sobre as matérias, entender, fazer a oficina de redação, analisar propostas de redação, analisar redações, né, trazer materiais, analisar as obras literárias que já saíram. Então essa turma é para você que precisa de um acompanhamento com alguém que entende o caminho. Eu sei o caminho, eu já passei, então eu entendo esse caminho. Então se você quer esse acompanhamento, entre em contato com a gente, sabe? A gente não tá visando lucro com essa turma. O objetivo mesmo é ter essa turma de alunos que realmente queira ser aprovado esse ano, certo? Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente, chama a gente no WhatsApp do curso, no Instagram, por aqui também, pode colocar nos comentários que nós vamos entrar em contato com você. Tá, mas eu não tenho tempo para o presencial. Eu preciso estudar online. Eu não tenho como ir. Eu não tenho como me deslocar. Calma aí. O curso método além do presencial, nós temos a nossa turma online, certo? A nossa plataforma online. É só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo,
da nossa live. É só você acessar o nosso Instagram, que nós também temos o link. Aqui você tem acesso a tudo. Você tem redação Enem, com aulas propostas de correções. Você tem redação EMA. Todos os módulos estão aqui. A gente tem aulas toda semana sendo lançada, monitoria ao EMA, aulas ao vivo, tudo aqui na nossa plataforma. Além disso, eu vou abrir aqui uma aula, por exemplo, a aula 1, vai sair um som provavelmente aqui, diminui o som. Aqui é a nossa aula 1. Você, além da aula, você tem um material que é muito pensado no aluno que também quer revisar, certo? Vou abrir aqui o material para vocês. Isso aqui é de redação EMA, para o aluno que quer revisar, certo? Então aqui esse nosso material, o material é seu, você pode imprimir, certo? E você vai estudando de acordo com o seu tempo, com a sua necessidade, certo? Observando o edital, não só do Enem, mas também da UEMA, a cartilha de redação da UEMA, com redações, notas máxima, sabe? Nota 10, nota 9,5, certo? Além disso, nós temos propostas de redação que são únicas pela plataforma, certo? Mas aí eu tenho uma proposta de redação e como é que eu faço para enviar essa proposta de redação? Você tem como enviar, se seleciona aqui redações, ó, e aqui você consegue ver as suas correções, certo? Aqui está aparecendo outra coisa, certo? Você consegue avaliar muitas coisas nesse momento, certo? Então, se você não consegue estudar no presencial, estude no online. O Curso Método está aqui para cuidar de você não só no presencial, mas também no online, certo? Eu vou precisar encerrar a live. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar com vocês. E o nosso objetivo é que você seja aprovado esse ano, certo? Conte com a gente, conte com o método e até o nosso próximo encontro, seja ele presencial, seja ele online, seja ele em live, seja ele na plataforma, nós estamos por aqui.